Entrevista coletiva guiada com o goleiro Fernando Praz. Imprensa mandou essas perguntas até o meio-dia de hoje, né? Dia 4 de setembro. A gente vai começar aqui. Tudo bem, né, Praz? Vamos lá. Olá, Praz. Aqui é Gerson Barbosa, da Rádio Povo CBN. Tudo bem? Cara, o Ceará agora enfrenta o Santos, né? Que é uma equipe que está no início de trabalho aí com o Cuca. Mas assistindo aos jogos do Santos, a gente percebe que o time tem uma transição ofensiva rápida, né? Gosta muito de, enfim, utilizar da sua velocidade com os pontas, principalmente com o Soteldo e com o Marinho, né? E muitas jogadas ofensivas passam pelas pontas. E essas características são parecidas com as características do Fortaleza, né? Adversário do Ceará agora, da última quarta-feira. E aí eu quero saber de você, é claro que a estratégia que monta é o Guto Ferreira, né? Mas você acha que uma estratégia para vencer o Santos, dadas essas características semelhantes, né, entre as duas equipes, ela passa por uma estratégia parecida com o que o Ceará desempenhou contra o Fortaleza? Bom, eu acho que elas são similares pela situação do campo, né? Pelo posicionamento do campo, né? Pela região do campo em que eles buscam a superioridade. Agora, são bem diferentes na maneira como eles chegam até lá, né? A maneira que o Santos faz para a bola chegar nas laterais do campo é bem diferente da maneira que o Fortaleza faz, né? Eles têm a mesma, vamos dizer, parte final de repente parecida, a área de ataque, né? Mas a transição deles para chegar nas áreas de ataque é diferente. E óbvio que a gente estuda cada adversário, o Guto estuda cada adversário, mas a gente não pode mudar também todas as nossas características, né? Nós temos que tentar, dentro das nossas características, situações que a gente consiga anular ou ter vantagem, levar vantagem no confronto contra as equipes adversárias, né? Olá, Praz. Gerson Barbosa, da Rádio Povo CBN aqui novamente. A gente tem visto aí nos últimos jogos do Ceará, né, não só pelo Campeonato Brasileiro, mas Copa do Brasil e até na própria Copa do Nordeste também, mudanças na dupla de zaga do Ceará, né? Enfim, por circunstâncias da temporada, né? Desgaste, lesões, enfim, opções do próprio técnico, mas tem mudado, né? E aí eu quero saber para você, como goleiro, que você tem que controlar a área, você tem que, né, enfim, estar em contato com os zagueiros também, entre outras coisas, que você obviamente sabe muito mais do que eu. Eu quero saber de você se muda alguma coisa quando essas duplas mudam, né? E caso mude, o que é que muda para o goleiro quando tem essas mudanças de zaga, né? No caso, alguns jogadores precisam de mais comunicação. O que muda exatamente, se muda alguma coisa para o goleiro quando tem essas mudanças na dupla de zagueiros? Bom, eu acho que, não só na zaga, eu acho que é impossível, com o calendário que a gente vai ter esse ano, até o ano que vem, né? Nem falando do ano de 2021, né? Que vai ser também, vão ser 10 meses em 12, né? Mas, enfim, e sem parada, né? É um calendário totalmente atípico, né? Desumano, e não tem como em nenhum setor do campo o cara conseguir jogar em alto nível 100% todos os jogos. As mudanças são normais, né? Mas eu acho que mérito do Guto que ele não se preocupa só com os 11 titulares, né? Ele treina o grupo, né? O grupo do Ceará. Então, o jogador que entra, ele sabe a função que tem que fazer, ele sabe o seu comportamento dentro de campo. Eu acho que o que muda é característica, né? E aí vai do zagueiro que está jogando ao lado, até de mim mesmo, do próprio lateral, do volante, conhecer o companheiro, saber das suas características, né? As principais características, e em cima disso se adequar ao jogo, né? Porque às vezes tu tem um jogador que é mais forte no jogo aéreo, outro que é mais rápido, outro que é mais lento, outro que tem uma saída de bola melhor, outro que tem um para um melhor, né? Então vai do conhecimento e da adaptação. E eu acho que isso é papel do treinador também, fundamental, e também dos companheiros que cercam o jogador que está entrando na equipe. Novamente, Danilo Queiroz, futebolês, Sistema Jangadeiro. Fernando Praz, há algumas reclamações em relação ao gramado da Arena Castelão. Hoje são 3 clubes cearenses mandando jogos no Castelão e serão 4 a partir da Série D, quando o Floresta estrear na competição. Essa questão do gramado da Arena Castelão é algo que necessite realmente uma preocupação? Olha, é um assunto que a gente levantou desde o primeiro jogo, né? Acho que foram 4 meses, né? Sem jogos.
E eu acho que de repente, pela situação da pandemia, por tudo que aconteceu, eu acho que a manutenção não foi feita como deveria, né? Porque logo no primeiro jogo, o campo, principalmente a parte que sai do túnel à esquerda, o gol da esquerda já estava muito ruim. E não é normal, né, num campo que ficou 4 meses sem jogos, né? E agora ele tem vindo a melhorar, né? Eu acho que voltaram os jogos, né? De repente voltou um cuidado melhor, um cuidado mais específico, e ele melhorou um pouco. Só que daí vem outro agravante, que é a quantidade de jogos, né? Realmente ele não está na condição ideal em comparação com os outros campos que a gente tem jogado aí, né? Do Atlético Goianiense, o do próprio Goiás que a gente foi treinar, o do Mineirão. É um campo que está um pouco castigado. E claro que preocupa à medida que os jogos, a quantidade de jogos vai aumentar ainda, né? Outra vez, Danilo Queiroz, futebolês, Sistema Jangadeiro. Fernando Praz, são 3 vitórias seguidas no Brasileirão, se a gente contar a vitória pela Copa do Brasil, 4 vitórias seguidas na temporada. O time começa a ser mais estudado pelos adversários, começa a ser mais respeitado também. Como fazer, então, o futebol fluir, ter mais algum tipo de surpresa diante desse estudo maior dos adversários, e é positivo ter também o respeito daquelas equipes que vão jogar contra a equipe do Ceará, pelo que ele vem fazendo dentro da competição? Obrigado. Olha, o futebol é muito dinâmico, né? A última coletiva minha eu estava respondendo de uma sequência de 2 jogos sem vitórias, né? Agora uma sequência de 4 vitórias, né? Cara, eu vou falar pelo que a gente trabalha aqui no Ceará, né? A gente estuda e trabalha da mesma maneira contra qualquer equipe, seja uma equipe que vem de derrotas ou uma equipe que vem de vitórias. A gente não prioriza, né? Não dá mais atenção ou mais importância para uma equipe que vem vencendo. Eu acho que isso é um dos pontos positivos nossos, né? Então eu creio que os nossos adversários também não tenham essa distinção, né? Eu acho que é mais internamente, óbvio que é muito melhor trabalhar em cima de vitórias do que de derrotas. A derrota te traz pressão, a vitória te traz coisas boas, mas pode trazer também algumas coisas que não são tão boas, como autossuficiência, comodismo, né? Às vezes a vitória ela encobre alguns erros, né? E é isso que a gente trabalha aqui para que não aconteça. Olá, Fernando Praz, tudo bem? Aqui Eudes Viana, da Rádio Clube AM 1200. Apesar do pouco tempo para descansar e treinar entre o jogo contra o Fortaleza e a partida diante do Santos, o Ceará não terá de viajar. Até que ponto isso pode contribuir com o bom rendimento do Ceará no jogo deste sábado? Bom, isso é um alívio, né? Porque as distâncias que a gente percorre aqui, né, no estado do Ceará para o resto do Brasil são muito grandes. Então a gente praticamente sempre perde um dia de treinamento ou de recuperação, né? De recuperação para quem jogou e de treinamento para quem não jogou. E estando aqui, isso facilita, né? Tu pode otimizar o tempo, aproveita melhor. Mas são coisas que a gente não vai ter como fugir, né? A gente vai enfrentar longas viagens, jogos quarta e domingo, né? Meio de semana e final de semana até o final do campeonato, se Deus quiser. De acordo com a gente vai passando as fases de Copa do Brasil e tem as finais do estadual também. Então não tem muito que reclamar. A gente tem que se adaptar e tentar fazer o melhor possível no tempo que a gente tiver disponível dentro do campo. Novamente, Eudes Viana, da Rádio Clube AM 1200. Praz, como você avalia o duelo contra o Santos, tendo em vista o momento das equipes? O Ceará vindo de 4 vitórias consecutivas na 7ª colocação com 10 pontos e o Santos na 11ª com 8 e que vem de 3 jogos sem vencer. O Santos é um grande clube, né? Mudou de treinador. Conheço bem o Cuca, trabalhei com ele 3 vezes já, no Curitiba e 2 no Palmeiras, e sei bem como ele consegue, como ele tem essa capacidade de mobilização. É um cara estrategista ao extremo, ele esmiuça o time adversário, né? Ele sabe com certeza muito bem o jeito que o Ceará joga, e ele sempre arma uma estratégia diferente para cada jogo, né? Então a gente vai ter um jogo muito difícil, muito complicado, e um adversário hoje que está bem próximo da gente na tabela, né? Para a gente, jogando em casa, se torna fundamental, né? Mais uma vez, um resultado positivo para que a gente consiga
somar pontos, né? Porque o Campeonato Brasileiro ele tem 38 rodadas e eu penso que ele não é um campeonato só. Tem vários campeonatos dentro de um campeonato maior, né? E esses campeonatos, na somatória deles, te dão uma noção, uma classificação real do que é o Campeonato Brasileiro, né? Juliano de Medeiros, Sistema Verdes Mares. Praz, como é que você avalia o uso do VAR no Brasileirão até o momento? Você acha que ele poderia ser mais ágil, demorar menos? Obrigado. Bom, eu concordo com o Gaciba em parte, né? Eu acho que se precisar demorar para acertar, é melhor que demore e acerte do que seja rápido e erre, né? Só que, realmente, em alguns lances, causa muita estranheza. Eu sinceramente, sou um leigo no assunto, não sei o que acontece lá dentro, mas tem lances de impedimento, principalmente, que a gente, logo no primeiro replay da televisão, já tem a noção de que estava impedido, né, de que o lance era invalidado, e se demora muito tempo, algumas revisões, realmente muito tempo. Algumas que precisam de uma checagem mais longa, né, de voltar ao lance, mas esses lances de impedimento tem alguns que realmente estão demorando muito. Agora, eu acho que faz parte também de uma evolução, né? Que se evolua o mais rápido possível e que os árbitros possam ter uma estrutura também, né? Porque é um velho assunto isso, né, cara? Eu venho falando há muito tempo. Hoje os clubes são profissionais, não são mais associações como eram há 50, 60 anos atrás. Todas as áreas dos clubes são profissionais, né? O jogador é profissional, o diretor, o nutricionista, tudo. A área de marketing, a área jurídica. O único amador está na função mais importante, não sei se mais importante, mas mais decisiva, né, do jogo, que é o cara que apita, né? Então, eu acho que deveria ser repensada essa forma de arbitragem aqui no Brasil. Felipe Sena, da Rádio Assunção. Boa tarde, Fernando Praz. Você, na última coletiva, falava, né, que era muito cedo para avaliar o elenco, o time em 4 rodadas. O Ceará ainda não tinha vencido. Isso você deixou bem claro. E hoje é outro momento da equipe, né? São 3 jogos seguidos vencendo na Série A. Se contarmos a Copa do Brasil, são 4 partidas. Eu queria a sua avaliação, né? Você que é uma pessoa experiente no futebol, sua avaliação desse momento, a importância, né, de o time vencer 3 jogos seguidos numa competição tão difícil que é o Campeonato Brasileiro. Bom, eu acho que avaliações são feitas diariamente, né? Eu acho que é sempre cedo o leviano se cravar alguma coisa, se definir alguma coisa, né? A gente, naquela época das 2 derrotas seguidas, dos 2 jogos sem vencer, a gente, óbvio que fazíamos avaliações. Como agora mesmo, com 4 vitórias seguidas, a gente faz avaliações também. Mas nada definitivo. Isso aqui ela se transforma rodada a rodada, né? Mas óbvio que o ambiente é bem melhor e esse ambiente só vai se manter bom com sequência de vitórias. Sempre quando vier a derrota vai vir contestação e vai vir questionamentos. Cena da Rádio Assunção. Fernando Praz, o que é que vocês já conversaram a respeito do próximo adversário, né? A equipe do Santos amanhã na Arena Castelão. Quais os cuidados que o Ceará vai ter que tomar, né, para esta partida? Acho que quando acaba um jogo, a gente já começa a pensar automaticamente no outro, né? Ainda mais com esse calendário que não dá tempo nem para respirar, né? O Santos é um time que mudou de treinador recentemente, um treinador, como eu já falei, muito estrategista, né? Com certeza vai estar esmiuçando muito o time do Ceará, analisando todos os nossos pontos fortes, fracos, e armando alguma estratégia. Então, a gente tem um treinador também que tem esse perfil, com certeza. A nossa equipe de análise também já esmiuçou o Santos. E a gente vai trabalhar nesse pouco tempo que tem em cima das características do time do Santos para tentar fazer um grande jogo e tentar pontuar de novo, principalmente sendo em casa. Olá, Fernando Praz, Aline Nastari, do Esporte Interativo aqui. Próximo jogo do Ceará é contra o Santos, uma equipe que deve te trazer boas lembranças por tudo que foi a conquista daquele título nacional em 2015, o destaque que você teve, e aí se tratando de um goleiro que, além de fazer defesa de pênalti
converteu também. Enfim, por isso eu queria saber, se sua história fosse um livro, esse teria sido um capítulo praticamente perfeito? O que significa para você essa conquista? Falando de Santos, perfeito não, porque eu já perdi vários jogos para o Santos, né? Inclusive um título estadual. Mas, especificamente, o embate com o Santos pela Copa do Brasil, sem dúvida nenhuma, foi um roteiro de filme, né? Final feliz e um final, com certeza, se fosse escrito por mim, seria escrito dessa maneira agora, né? Mas, realmente, foi uma história até uma semana, até 40 minutos antes do jogo, praticamente inacreditável, né? Aline Nastari, do Esporte Interativo, de novo aqui. Vou pedir licença para fazer uma segunda pergunta. E agora, se tratando mais diretamente dessa partida, qual a diferença que históricos assim contra uma determinada equipe fazem na vida de um jogador? Faz com que, por exemplo, você entre em campo com mais confiança quando o adversário te traz boas recordações? Mexe de alguma forma? Não, acho que isso, pelo menos para mim, né, eu sou um cara bastante rodado, bastante experiente, e sei controlar bem essa minha parte emocional, né? Eu acho que traz boas recordações, mas nada que influencie na minha preparação e no meu jogo, não. Praz, a gente viu no vídeo divulgado pelo Bahia, antes da primeira vitória do Ceará nesse Brasileirão, a sua participação ali antes de entrar em campo, pedindo para os jogadores brigarem por cada espaço, não se conformarem com nada. Enfim, você chega esse ano no Ceará, mas certamente há em cima de você uma expectativa muito grande de liderança por todo o seu currículo, toda a sua história. Você sente que você já ocupou esse espaço de liderança no grupo? Você acha que essa é, de fato, também uma das suas responsabilidades? Não, acho que eu não posso fugir disso, até pela idade e pelo tempo de futebol que eu tenho, né? A experiência ela só é adquirida com o tempo, né? Com a rodagem, e isso eu tenho bastante tempo de futebol. E eu acho que o restante é naturalmente. Agora, se eu atingir isso dentro do clube ou não, eu não sei, eu não me preocupo com isso também. Eu ajo da minha forma, independente de onde e com quem eu esteja.